Boa noite a todos. A gente vai continuar aqui o estudo de direito penal. Vamos estudar aqui agora onde que a lei penal ela é aplicada, beleza? A gente viu o tempo do crime, vimos os princípios, mas beleza. Se praticado um crime, a lei penal brasileira, ela vai se aplicar até onde? Ela se aplica só no Brasil? Ela se aplica no exterior também? Como que funciona essa questão? É o seguinte, a regra para a lei penal ser aplicada é a territorialidade. Territorialidade. Como assim territorialidade? A lei penal brasileira, ela vai ser aplicada onde? No território nacional, ou seja, no Brasil. E o que é a territorialidade? Ou seja, o que se considera território brasileiro? Olha lá no mapa, você vai ver lá o mapa do Brasil. Aquilo ali é o território brasileiro. Não apenas aquilo. Não só aquilo é o território brasileiro. O mar territorial do Brasil também vai até 12 milhas. Tá? O mar territorial. Essa parte territorial aqui do Brasil, esse mapa, a parte do mar e o espaço aéreo correspondente, para cima. Tudo que for praticado aqui, nessa parte territorial, é considerado território brasileiro. Beleza? É também considerado território brasileiro, aqui por extensão, mas é considerado território brasileiro, o quê? Embarcações, aeronaves, e aqui o pulo do gato, tá? Públicas, tá? Embarcações, aeronaves públicas. Ah, fala uma aeronave pública, avião da FAB. É uma aeronave pública. Onde é que elas se encontrem, tá? Qualquer lugar. Ah, ela está no mar territorial estrangeiro, não interessa. É público, é território brasileiro. Beleza? E o Brasil, ele também, se o Brasil entende que as aeronaves, os navios públicos são considerados território brasileiro, ele também respeita dos outros países. Como assim? Se um navio, se um avião público de outro país estiver passando no nosso território, o Brasil entende o quê? É de território estrangeiro. Se praticou um crime ali, nesse avião, nesse navio público, é território estrangeiro. Não vai ser julgado pelas nossas leis, porque é território estrangeiro. Isso, aeronave, embarcação pública, é território estrangeiro, tá? Não, aí é privado. A público seria um avião da FAB, por exemplo, entendeu? É um avião público. Então, pega aqui comigo, ó. O avião é brasileiro, é público, é território brasileiro. O avião é estrangeiro, público, passou no nosso território, é território estrangeiro, beleza? Então tá. Mas olha aqui. Por que a lei brasileira ela vai ser aplicada independente de onde ele se encontra? Independente. Porque o navio, porque a aeronave é público, beleza? Porque a aeronave é pública. Se for uma aeronave privada, o que vai acontecer? Se for uma aeronave privada ou um navio privado, se estiver passando no nosso território, vai aplicar a lei brasileira. Por quê? É privado. A mesma coisa. Se um avião lá do brasileiro, mas é privado, um avião da Gol, por exemplo, aí, estiver passando no território estrangeiro,
Aplica a lei do país lá, pô, do país, tá? Mas presta atenção, se estiver passando num território estrangeiro, tá? Existem territórios, águas internacionais, que não são de ninguém, tá? É um mar territorial, é mar, alto mar, não tem dono ali, tá? Nesses casos, para solucionar essa questão, imagina, se praticado um crime no mar, no alto mar, e você não pudesse punir ninguém, porque não é território de ninguém. Para solucionar essa questão, nesses casos, que é um mar, alto mar, que você não poderia punir, aí sim. Aqui, se tiver a bandeira do Brasil, um avião da Gol, por exemplo, um avião brasileiro, é privado? É, mas é registrado no Brasil, mas é privado. Como que eu só vou considerar que eu vou aplicar a lei brasileira? Se ele estiver no alto mar. No alto mar não é de ninguém. Não é de ninguém. Ah, mas foi praticado no alto mar. Ele é registrado no Brasil? Ele é privado? Um avião da Gol? Se ele estiver no alto mar, que não é território de ninguém, aí sim. Aí eu aplico a lei brasileira. Tá? Tem lógica, cara. Você não precisa decorar. Olha aqui. Vão comigo. Vem comigo. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo. Depois eu volto isso aqui. Aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional. Tá? Território nacional. Aí eu vou voltar daqui a pouquinho com vocês para a gente pegar de novo o que significa esse território nacional. Por que ele fala aqui, ó? Sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Porque é o seguinte, pode acontecer de determinados crimes serem cometidos aqui no Brasil, no nosso território, e mesmo assim não ser julgado pela lei brasileira. Em que situações pode acontecer? Se tiver um tratado internacional. Um diplomata, por exemplo, se ele pratica um crime no Brasil, ele não é julgado aqui, pô. Por quê? Porque tem um desgrama de um tratado. O Brasil adota, no caso, a territorialidade, só que mitigada ou temperada. Por quê? Sem prejuízo de tratado, sem prejuízo das convenções internacionais, que o Brasil assina com outros países. Lembra aqui do diplomata, tá? Porque é aplicado no território brasileiro, o princípio da territorialidade, mitigada, temperada. Ou seja, mesmo que seja praticada aqui no Brasil, não vai ser aplicado no nosso território, por conta do tratado. Por isso que é mitigado o nosso território. A aplicação da lei penal brasileira no nosso território. Aqui, gente, a gente vai estudar daqui a pouquinho extraterritorialidade, extraterritorialidade em situações que vão aplicar a lei brasileira fora do nosso território, tá? A gente está estudando aqui territorialidade, praticado o crime no nosso território. Por isso que fala nessa situação aqui, ó, que não vai se aplicar a lei brasileira de intraterritorialidade, tá? Apesar de ser praticada aqui no Brasil, o diplomata, ele não vai ser julgado pelas nossas leis. E por quê? Por conta do tratado internacional, tá? Por isso que é territorialidade mitigada, beleza? Tá. E o que é, então, território nacional? Olha aqui, ó. O que é território nacional? Olha lá no Google Mapa, e você vai ver o mapa do Brasil, tá? É a superfície terrestre, beleza? É o mar territorial até 12 milhas náuticas é território brasileiro. É ali que a Petrobras explora, faz tudo que tem que fazer ali, porque é território brasileiro.
o mar territorial ali, até 12 milhas. E o espaço aéreo correspondente, tá? Tudo que está ali no Brasil, acima no mapa, essas 12 milhas, pega tudo para cima. O espaço aéreo correspondente, beleza? Agora, além disso, o que se considera território brasileiro também? Embarcações e aeronaves brasileiras, públicas ou a serviço de governo brasileiro, tá? E aqui, ó, lembra, por que eu falei público? Independente do lugar que ele se encontra. Porque é público, caramba, tá? Independente do lugar que ele se encontra. Vai se aplicar brasileira, porque é considerado nosso território, tá? E se for privado, vai se aplicar nossa lei brasileira quando? Quando ele estiver em alto mar. Ou no espaço aéreo situado sobre o alto mar, tá? Uma embarcação privada no espaço aéreo de outro país aplica a nossa lei brasileira? Não, porque é privado, pô. Não é público. Não é um avião da FAB, é um avião da Gol, entendeu? Quando que ele vai se aplicar a lei brasileira? Quando que se considera território brasileiro? Se estiver no alto mar, tá? Porque aí não é território de ninguém. É o que fala o parágrafo 1º. Para efeitos penais, considera-se extensão do território nacional, as embarcações e aeronaves brasileiras, ó, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. Qualquer lugar, pô. É natureza pública. Qualquer lugar. Alto mar, na Argentina, nos Estados Unidos, qualquer lugar. Se é público, considera território nacional. Beleza? Por extensão. E por que é extensão? Pensa comigo. Você ia considerar um avião da FAB integrante do mapa do Brasil? Ah, foi praticado o crime no Brasil. Ah, mas foi um avião lá na China. É por isso que é extensão, pô. Não está no mapa do Brasil, mas é considerado território do Brasil, tá? Porque é uma aeronave ou embarcação pública. Beleza? Qualquer lugar praticou um crime dentro de uma aeronave ou embarcação pública, independente do lugar. As embaixadas é ou é outra coisa? É outra coisa. Embaixada, aqui a embaixada, por exemplo, a embaixada dos Estados Unidos, está aqui, é território brasileiro, só que lá tem imunidade lá dentro, tá? O direito penal entende que é território brasileiro, só que o diplomata ali tem imunidade, mas a gente estuda isso mais para frente. E agora, olha aqui, ó, as embarcações e aeronaves brasileiras, mercantes, comerciais, né? Ou de propriedade privada. Cuidado, aqui, ó. É outro tipo de avião. É outro tipo de navio. É navio privado. Aqui vai ser considerado território brasileiro quando? Quando ele estiver em alto mar. Porque aí não é território de ninguém, pô. Aqui é para não gerar impunidade. O cara vai estar lá, praticou um crime no navio, está passando no alto mar. E não é território de ninguém. Vai aplicar qual lei? Se for um navio brasileiro, que registrado no Brasil, um cruzeiro aí brasileiro, um avião da Gol, um avião da Azul, está no alto mar, espaço aéreo do alto mar, é território brasileiro, aplica a lei brasileira, tá? Nessas situações aqui, gente, eu estou tratando de territorialidade, tá? Territorialidade. A gente vai estudar daqui a pouquinho extraterritorialidade, que é a aplicação da lei fora do território brasileiro. A gente está tratando aqui de crimes praticados no território brasileiro. No território brasileiro, tá? Por mais que tá lá em alto mar, é território brasileiro. Beleza? Estão comigo? Estão indo?
Então tá bom. Olha aqui, ó, o parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de natureza... Olha aqui, gente. Privada, pô. Privada. Achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e essas em porto ou mar territorial do Brasil. Já pegaram já o pulo do gato? Olha aqui, ó. Propriedade privada. Por quê? Se fosse um navio público, uma FAB lá dos Estados Unidos, por exemplo, um avião lá dos Estados Unidos, público, do governo dos Estados Unidos, se ele estivesse no nosso território, ia ser jogado lá. O Brasil não ia considerar aquele lugar ali território dele. Deu para sacar? Só vai considerar território brasileiro se o crime foi praticado aqui e o navio ou a aeronave for privada. Privada. Tá? Do outro país, porque é público. Deu para entender? Deu mesmo? Beleza, então. Lembra que a gente estudou lá a teoria da atividade? Quando se considera praticado o crime? Vocês lembram? É no momento da ação ou omissão. Independe do resultado. Aí vocês lembram do exemplo que eu dei? Um menino com menor de 18 anos atirou no cara, aí ele morreu um mês depois. Lembra? Praticado o crime no momento da ação. Ele é menor de idade, não vai ser julgado pelo Código Penal. Tá? Isso aí é para você entender o tempo do crime. Quando que o crime considera-se praticado. Tá? Aqui, a gente vai ver aqui, ó, considera-se praticado o crime em que momento, em que lugar? O lugar do crime. O artigo 6º responde. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Esse artigo 6º aqui, ele trata de crimes à distância. Crimes que são praticados no Brasil, cujos resultados se pretende acontecer fora do Brasil. Tá? Eu mando uma carta bomba para matar um cara no Paraguai. Eu mando uma droga visando a Bolívia. Entendeu? São crimes praticados à distância, fora do nosso território. Aí para aplicar a lei brasileira, o que o Código Penal fala? Tanto faz, meu amigo. Se o crime começou sendo praticado aqui, se o crime visou praticar o resultado lá em outro país, tanto faz. Vai aplicar a lei brasileira, tá? Brasileira. Esse artigo aqui ele não se aplica para crimes praticados dentro do Brasil. A ideia desse artigo aqui do Código Penal é para crimes à distância. Porque se for um crime praticado dentro do Brasil, se a ideia do cara era consumar o crime no Brasil, eu aplico as regras lá do Código de Processo Penal mesmo, tá? Que vai fixar qual que comarca é competente, se é Marataízes ou se é Vila, se é Espírito Santo ou é São Paulo. Isso eu resolvo com o Código de Processo Penal. Aqui no Código Penal, para aplicar a lei brasileira, essa ideia aqui, tá? Eu quero aplicar a lei brasileira. Eu considero praticado o crime. Tanto no momento da ação ou omissão, quanto no momento do resultado. Não interessa. Não interessa se o crime se consumou no Brasil ou na Argentina. Tanto faz. Vai se aplicar a lei brasileira. Essa é a ideia. Questão de soberania nacional. Vai aplicar a lei brasileira, ponto final. Beleza? Por isso que ele fala aqui, ó. Considera-se praticado o crime, ou seja, o cara não tem escapatória. Eu tenho que ser julgado no Paraguai, porque o crime visava se consumar lá no Paraguai. Não interessa, meu amigo. Praticou aqui? Vai se aplicar a lei brasileira. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão e onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Aqui a gente adota a teoria da ubiquidade.
Existem 3 teorias. Teoria da atividade, teoria do resultado. Tá? Atividade é o quê? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Teoria do resultado. Considera-se praticado o crime no momento do resultado. Tá? Essa teoria não é adotada no Brasil. E existe a teoria da ubiquidade, que somos 2. Atividade ou resultado, tanto faz. É a teoria adotada pelo Código Penal para fixar o lugar do crime. Beleza? Aí, você somando os dois, para você não confundir, a gente tem um mnemônico, né? Que é o LUTA, o famoso LUTA. Lugar, ubiquidade. Tempo, a atividade. Tamo junto? Tá dando para ir? Alguma dúvida? Toma uma água rapidinho. Olha aqui. Então, ó, territorialidade é a regra, é a aplicação da lei penal em nosso território. Tanto o território físico mesmo, quanto o território por extensão, tá? E o que seria o nosso território por extensão mesmo? Aeronaves públicas, independente do lugar, porque é público. Ou aeronaves privadas, que se achem em alto mar ou espaço aéreo. Beleza? Agora a gente vai ver situações que a lei penal brasileira ela vai ser aplicada fora do nosso território. Tá? Aqui eu não estou tratando de aeronave privada, de aeronave pública, no nosso território, não. A gente vai analisar a situação aqui de crime praticado fora do nosso território. Território estrangeiro. Aconteceu um crime nos Estados Unidos, na Argentina. E aí, vai ser aplicada a lei brasileira? Vai, em algumas situações. A depender da pessoa, a depender do crime, vai se aplicar a lei brasileira. E a depender do crime, vai se aplicar a lei brasileira independentemente de qualquer condição. Tá? É o que a gente vai ver aqui agora. Existem situações em que a aplicação da lei brasileira não depende de condição nenhuma. E existe situação que depende de algumas condições. E nas situações que não depende, a gente chama isso de extraterritorialidade incondicionada. Por quê? Incondicionada, pô. Não depende de nenhuma condição. E as que dependem de condição, a gente chama de condicionada. Tá? Quais crimes são sujeitos à lei brasileira cometidos no exterior, extraterritorialidade, tá? E que não depende de nenhuma condição? Olha aqui, artigo 7º, inciso 1. Ficam sujeitos à lei brasileira, olha, embora cometidos no estrangeiro. Por isso que é extraterritorialidade. Tá fora, não é nosso território, tá? Extraterritorialidade, embora cometidos no estrangeiro. Os crimes contra a vida ou liberdade. O Código Penal não tem palavra à toa. São crimes contra a vida ou liberdade. São só esses dois bens jurídicos, tá? Não é a honra, não é patrimônio, é vida ou liberdade do presidente da República. Aquela questão de soberania, pô. Praticou o crime contra o presidente da República, contra a vida dele, contra a liberdade dele, vai se aplicar a lei brasileira, tá? Independente de qualquer condição. Eu fui processado lá na Argentina. Não interessa, você vai ser processado aqui no Brasil também, tá? Existem alguns princípios que fundamentam todas essas hipóteses aqui de extraterritorialidade, tá? Alguns princípios que a gente vai ver. Esse princípio que fundamenta a aplicação da lei penal brasileira praticado contra o presidente da República é chamado de princípio da defesa, princípio da proteção ou real, tá? A gente está aplicando a nossa lei.
a nossa lei, tá? Defendendo a vida, defendendo o nosso presidente. Por quê? É questão de soberania, pô. Questão de soberania, tá? Aí, só para você tentar fazer mnemônico, eu gosto de mnemônico também, porque às vezes cai o próprio princípio, né? O princípio da defesa, da proteção, ou real, PR, tá? Presidente da República. Proteção ou real, tá? A outra situação que se aplica à lei penal brasileira também, independente de qualquer condição, são os crimes praticados contra o patrimônio ou a fé pública da... Aí, gente, lembra lá de direito administrativo, administração pública direta, administração pública indireta? Lembra? Aqui você aplica esse conhecimento, tá? Para você não precisar pegar esse artigo todo, ficar decorando esse inciso, você resume tudo isso aqui, ó. Os crimes praticados contra o patrimônio ou a fé pública da administração pública, direta e indireta. Olha aqui, ó. União, Distrito Federal, Estado, território, município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia, fundação. É a administração pública direta e a administração pública indireta, tá? A administração direta e indireta. O cara furtou um documento público, furtou um bem pertencente ao Brasil, da Embaixada Brasileira lá. A Embaixada do Brasil lá, e o cara furtou um documento lá. Ou ele falsificou uma moeda do Brasil, tá? É um crime contra o patrimônio ou a fé pública da administração pública, direta ou indireta. Aqui é a mesma coisa, é a mesma ideia, o mesmo princípio da defesa, da proteção ou real, tá? E aqui você liga direta, defesa, beleza? Indireta, tudo tem um D aqui, ó. Sempre tem a defesa do nosso território, defesa do nosso patrimônio, tá? E também crimes contra a administração pública, ou por quem está a seu serviço. É o cara que foi viajar a serviço do Brasil e sofreu um crime lá. Ou a própria administração pública. E é a mesma ideia, princípio da defesa, da proteção ou real. E a última situação aqui, que se aplica à lei penal brasileira, independente de qualquer condição, é o crime de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. O cara que praticou o genocídio, ele é brasileiro ou domiciliado no Brasil, tá? Aqui aplica-se o princípio da justiça universal ou cosmopolita. Por que justiça universal? Porque é um crime de genocídio, pô. É um crime muito grave. É um crime que mexe com a humanidade toda, tá? O Brasil ele se obrigou a reprimir esses crimes muito graves de genocídio contra a humanidade toda, beleza? E por que esses crimes aqui, essas situações, elas são de extraterritorialidade incondicionada? Porque elas não dependem de nenhuma condição. Olha aqui, ó, o parágrafo primeiro, o que ele fala? Nos casos do inciso 1, o agente é punido, segundo a lei brasileira, ainda que absolvido, ainda que condenado no estrangeiro. Percebeu aqui? Por isso que é incondicionada, pô. Nessas situações, o agente ele vai ser punido, segundo a lei brasileira, ainda que ele foi absolvido, ainda que ele foi condenado no estrangeiro. Quais situações são, então? Tá aqui, ó. É o pague. É tão grave o crime que praticou, então, pague. Tá? Presidente da República, ó, são crimes mais graves, envolvendo o presidente da República, a sua vida ou a sua liberdade, a administração pública direta ou indireta, aqui lembra do patrimônio ou a fé pública, ou contra a própria administração pública, ou por quem está a seu serviço,
E o crime de genocídio, praticado por brasileiro, se a gente for brasileiro, ou domiciliado no Brasil. Tá? Pegou aqui, gente? Deu para entender? Deu para entender isso aqui? Beleza. Agora a gente vai ver situações que, para se aplicar a lei brasileira, sendo cometido no exterior, vai depender de algumas condições aqui. Vai ter alguns requisitos, tá? Já não são interesses, são crimes tão graves assim. São graves, mas não tão graves quanto o que a gente viu. Nessas situações que a gente viu, não depende de condição nenhuma, tá? Porque o Brasil entende que são situações, são interesses muito grandes. Essas situações que a gente vai ver aqui agora, não. Elas dependem de algumas condições. Que situações são essas? Os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Existem crimes que o Brasil assina tratados com outros países e se compromete a punir esses crimes. Pô. A gente precisa saber quais crimes são? Não. Porque na prova vai cobrar só isso. Crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Tá? E lembra comigo, tratado, convenção, eu estou tratando de quê? Direito internacional. Eu estou tratando de delitos, de documentos, de contratos internacionais, tá? Universais. É tratado, pô, não é só no Brasil, é com o país, com o mundo todo. Por isso que o princípio que a gente adota aqui é o princípio da justiça universal, tá? Universal. Outra situação também que vai ser aplicada à lei brasileira, dependendo de algumas condições. A gente vai ver quais condições são essas. O crime, se for praticado por brasileiro, não no território brasileiro, no território estrangeiro, tá? No território estrangeiro. O crime praticado por brasileiro, beleza? Aqui, qual o princípio que a gente adotaria aqui? O princípio da nacionalidade ativa. Tem lógica o princípio, tá? Se caiu, você consegue raciocinar e você consegue associar. Por que nacionalidade? Porque é praticado por brasileiro. E por que ativa? É porque ele praticou, pô. Princípio da nacionalidade ativa. Praticado por brasileiro. Tá? Crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras. Mas olha aqui, ó. Mercantes são tipo propriedade privada. Privada. Quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Por quê? O Código Penal colocou aqui, e aí não sejam julgados. Ó, presta atenção. Ele está falando um crime praticado no território estrangeiro. Se o avião... O que eu falei com vocês lá atrás? Lembra? Se o avião, o navio, ele for de propriedade privada, quando que ele vai se considerar território brasileiro? Em alto mar. E se ele for praticado no território de outro país? Vai se aplicar a lei de lá. Tá. Quando que então se aplicaria a lei brasileira nesse caso? Só se ele não julgar. Só se esse país não julgar. É isso que está falando o artigo aqui. Ó, esse avião, esse navio, ele é privado, mas ele foi registrado no Brasil? Ah, foi. Beleza. Ele está em alto mar? Tá. Está em alto mar. Aplica a lei brasileira. Está em alto mar, porque ele foi registrado no Brasil. Ele está em território estrangeiro? Vai se aplicar a lei de lá. Tá, e se o país lá não julgar? Não punir, não processar, não fizer nada? Aí sim aplica a nossa lei. A gente vai respeitar a soberania deles, pô. Tá em território deles. Eu só vou punir, aplicar a lei brasileira, só se eles não julgar. Tá entendendo a lógica aqui? A lógica do sistema? Ou não? Deu para pegar, né?
Olha aqui, por que olha esse princípio aqui. A gente adota o princípio da representação. Porque esse navio, ele está em território estrangeiro, pô, não está em alto mar, está em território estrangeiro. Por isso que é o princípio da representação. É como se ele estivesse representando o Brasil ali, tá? Ele está representando o Brasil nesse país, tá? É o princípio da representação. Aí, ó, o mnemônico é o TAB, na extraterritorialidade condicionada. Tratados ou convenções, aeronaves ou embarcações brasileiras não julgadas no estrangeiro e brasileiro cometeu o crime. Beleza? Por que é extraterritorialidade condicionada? Porque tem algumas condições. E que condições são essas? Para eu aplicar a lei brasileira nesse caso, o que eu preciso ter? O parágrafo 2º responde. Nos casos do inciso 2, tudo que a gente viu aqui agora, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Ou seja, não basta um só. Tem que ter tudo. Primeira coisa, o cara que praticou o crime lá fora, ele tem que entrar aqui no Brasil. Primeira situação. Para a gente punir o cara, ele tem que entrar no Brasil. Beleza? Mas não só entrar no Brasil. O fato tem que ser punível também no país em que foi praticado. Pô. No país em que foi praticado. Existem crimes que não são crimes em outros países. Pensa comigo. Pensa comigo. Um navio da Holanda, lá não é crime aborto, por exemplo. O que uma mulher faz? Ela vai lá para o navio da Holanda. Está em alto mar. É um navio da Holanda. É território de quem? Holanda. É um crime praticado por brasileiro. Ela é brasileira, praticou um crime na Holanda. Praticou um aborto. Aqui no Brasil é crime, não é? Na Holanda não é. Ela vai ser punida? Não. Por que não? Ela pode até entrar no território nacional depois. Mas o fato não é punível no país em que foi praticado. O fato não é punível na Holanda. Percebeu aqui? O fato não é punível na Holanda. Existem situações que a pessoa quer praticar crime, eles fazem isso. Vai para o país lá e lá pratica o fato, porque lá não é crime. A mesma coisa de droga também. De porte de drogas para uso pessoal. Usou lá, fez lá, volta para o Brasil, não é crime. Não tem como, não vai ser punido. Por quê? Lá onde foi praticado, não era crime. Beleza, então, vamos comigo. Ele tem que entrar no território nacional, primeira condição. O fato tem que ser punível lá, no país também, mas esse crime não pode ser qualquer crime. Tem que ser crimes graves. Tem que ser crimes, olha aqui, ó, tem que estar incluído entre os crimes pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Autoriza a extradição. Existem crimes que o Brasil autoriza extraditar para outros países. Um estrangeiro veio aqui no Brasil e praticou um crime. Tem uma lista de crimes ali que o Brasil permite a extradição. Entregar o cara para o outro país. Beleza? Além disso, essa pessoa, ela não pode ter sido processada lá no estrangeiro. Tá? O Código Penal fala não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. E além disso, ele não ter sido perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não está extinta a punibilidade. Aqui se resume tudo em uma palavra só. Ele não pode ter sido processado no estrangeiro. Tá? Não pode ter sido processado. Então é o seguinte, um brasileiro, por exemplo, pratica um crime lá no estrangeiro. Ele entra no Brasil.
Quando que ele vai ser punido apenas? Quando ele entra no Brasil, o fato tem que ser punido, tem que ser crime. Também, lá no exterior, tem que estar incluído nas hipóteses que o Brasil autoriza extradição e ele não pode ter sido processado lá. Beleza? Porque se ele foi processado lá, ele não é punido aqui. Resumindo, extraterritorialidade incondicionada. Incondicionada. Alguém atenta contra a vida do presidente da República no exterior. O que vai acontecer aqui? Aplica a lei brasileira, independente de qualquer circunstância, porque é incondicionada. Beleza? Agora, na situação de extraterritorialidade condicionada. Brasileiro pratica crime fora do Brasil. Ele só vai ser punido se ele entrar no território nacional, o fato for crime no exterior, o crime for passível de extradição, não foi absolvido ou cumpriu pena no exterior, ou não foi perdoado no exterior também. Tá? Essa é a situação de extraterritorialidade incondicionada e condicionada. Existe uma situação aqui que o Código Penal exige mais condição ainda. Mais condição ainda. Além dessas condições que a gente viu aqui, ele exige mais condição. A doutrina chama isso de hipercondicionada. Hipercondicionada. Está lá no parágrafo 3º do Código Penal. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. A gente está tratando de extraterritorialidade, tá? Crimes cometidos fora do Brasil. E olha aqui, é o princípio da nacionalidade passiva. Passiva, porque a vítima é brasileira. É um argentino, por exemplo, lá que mata um brasileiro, que rouba um brasileiro no exterior. No exterior. Quando que eu vou punir segundo a lei brasileira? Olha aqui, ó. Se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, ou seja, tudo isso aqui, ó, vai ter que entrar no Brasil. Lá tem que ser crime também. Tem que ser passivo de extradição. Não pode ter sido processado no exterior. A vítima sendo brasileira, tá? Um estrangeiro praticando crime contra um brasileiro. Além disso, não pode ter sido pedida ou negada a extradição. Não foi pedida ou negada a extradição. Senão ele vai ser processado lá no exterior. Imagina, um estadunidense pratica um crime contra o brasileiro. Se foi pedida a extradição dele, ele vai ser processado lá, pô. Por isso que o código fala, não foi pedido ou negado a extradição. Senão ele seria processado lá. Se não foi pedido, ele vai ser processado aqui. Houve requisição do ministro da Justiça. Aí sim, aí nesses casos se aplica a lei brasileira. Exemplo, argentino rouba um brasileiro no Chile e ao passar férias no Brasil é localizado pela polícia. Vamos resumir essas condições aqui, ó. Do Brasil. Do Brasil. No Brasil também. Um juiz brasileiro. Ó, sim, mas para isso ele tem que entrar no território nacional, o fato for crime no exterior, o crime for passivo de extradição, não foi absolvido no exterior ou não foi perdoado, ou seja, ele não foi processado. E além disso, não deve existir pedido de extradição, ou este deve ter sido negado, e o ministro da Justiça deve requisitar a aplicação da lei brasileira. Tudo isso tem que acontecer por um estrangeiro ser processado segundo nossas leis. Tá? Isso se ele praticar um crime fora do Brasil. Tá? Porque a gente está tratando de extraterritorialidade. Agora, se o estrangeiro pratica um crime, o cara vem lá da Bolívia e mata um brasileiro aqui no Brasil. É óbvio que vai ser aplicada a lei brasileira, pô. E vai ser aplicado pela regra, que é a territorialidade. Essa situação aqui é extraterritorialidade. É um crime praticado no território estrangeiro, nos Estados Unidos, na Bolívia, na Argentina.
Lá, em tese, seria aplicada a lei deles. Vai ser aplicada a nossa lei, e ele vai ser processado aqui, se reunir todas essas condições aqui. Tá? Se faltar uma dessas condições, já era. Beleza? Eu sei que é um pouquinho teórico isso daqui, às vezes é um pouco chato também, mas cai, cara. Cai em concurso. Para a gente começar a resolver questão, só quero tratar essa parte com vocês aqui. Ó. Imagina que naquelas situações de extraterritorialidade incondicionada, lembra lá que o cara é processado independentemente se ele foi processado lá fora, porque não depende de condição nenhuma? Nessas situações aqui, o artigo 8º do Código Penal, ele meio que minimiza essa situação aqui. Pô, o cara foi processado lá, realmente, recebeu uma pena de 10 anos, já cumpriu essa pena de 10 anos. Aí ele vem aqui no Brasil e toma uma pena de 20 anos. E aí, o que vai acontecer com esse cara? Ele vai cumprir 10 mais 20? 30? Não, pô. Ele já cumpriu 10. O que o código fala? Agora você vai cumprir mais 10. É o artigo 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas. Ou nela é computada quando idênticas. Como assim? Penas diversas. Penas diversas. O que são penas diversas? Existe pena privativa de liberdade, existe penas restritivas de direito, existe pena de multa, tá? São vários tipos de penas. Se lá, por exemplo, lá nos Estados Unidos, ele recebe uma pena restritiva de direitos, ele só vai perder a habilitação, se limita a não frequentar determinados lugares, e aqui no Brasil ele recebe uma pena privativa de liberdade, 2 anos de prisão. O que vai fazer aqui? O juiz ele vai só atenuar a pena, vai deixar ela mais leve um pouquinho. Ah, vai diminuir um pouquinho ali, 1 mês, 2 meses, não sei, vai atenuar um pouquinho ali, tá? Agora, se são penas iguais, 2 penas privativas de liberdade, ou uma prisão de 10 anos, uma prisão de 20 anos. Aí não, aqui eu vou computar, eu vou subtrair, computar, subtrair. Ora, ele tomou a pena de 10 anos lá, aqui a pena é de 20. O que eu faço? Eu computo, eu subtraio. Ele passa a responder por 10 anos apenas. Tá? Para você decorar é o SIDA. Tá? Computa, se idênticas, se diversas, atenua. É o SIDA. Beleza? Olha aqui. A pratica crime e é condenado no estrangeiro a 8 anos. Beleza? Esse crime foi contra a vida do presidente da República. E aí? Eu estou tratando de extraterritorialidade incondicionada. No Brasil, ele é processado e condenado a 20 anos. O que vai acontecer? Ele vai cumprir efetivamente 12 anos. Porque eu vou computar essa pena. Agora, se ele praticou contra a vida de um brasileiro, sem ser um presidente da República, eu estou tratando de quê? Extraterritorialidade condicionada, tá? Foi contra a vida de um brasileiro. Aqui ele não vai poder ser processado no Brasil. Porque uma das condições é o quê? Não ter sido processado no estrangeiro. Beleza? Vamos responder a questão, gente, agora. É a número 1, todas as questões que estão aí, dessa parte de estar junto na apostila de vocês.